música, né? Vocês lembram, né? Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. São 300 picaretas com anel de doutor. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. São 300 picaretas com anel de doutor. Você lembra disso? Os caras ficaram muito putos com o Lula. E vão ficar de novo, porque o Lula, acabei de ver aqui, vou mostrar para vocês, numa fala onde tinha Hugo Mota no palanque, o Lula falou sobre os picaretas de hoje. E nós vamos mostrar para você, trabalhadora e trabalhador do Brasil. Beleza? Eu quero, antes do Portinho chegar, rapidamente, ler para vocês parte de um texto longo que eu botei aqui, ó. Zu Campos, Davi Rocha, Paulo J. Santos. Eu coloquei aqui, ó. Tá aí acima do nome do Paulo J. Santos, desse último comentário do Paulo J. Santos. Por que eu compartilhei com vocês? Eu compartilhei isso com vocês, esse texto, porque é importante o trabalhador e a trabalhadora da América Latina e do mundo todo conhecer um pouco mais da questão que envolve os bancos do sistema capitalista, as empresas, as operações financeiras do sistema com o narcotráfico. Inclusive, nessa matéria, que é uma matéria sobre os Estados Unidos da América, 3 bancos foram multados pelas autoridades dos Estados Unidos porque lavaram dinheiro do narcotráfico lá nos Estados Unidos. Vocês viram aqui, semanas atrás, acho que tem aí um mês mais ou menos, aquela operação Carbono Oculto da Polícia Federal, da Receita Federal, do Ministério Público Federal, que revelou as transações do narcotráfico brasileiro, do PCC, dentro da Faria Lima, o coração financeiro de São Paulo. Os Estados Unidos da América, pessoal, têm usado esse discurso de combate ao narcotráfico para fazer pressão contra a Venezuela, para fazer pressão diplomática, que não passa disso, contra a China e até contra o Brasil. O Brasil foi citado com o Comando Vermelho, com o PCC. E os Estados Unidos, e isso é mostrado nessa matéria que eu coloquei para vocês, os Estados Unidos da América são o centro mundial da lavagem de dinheiro do narcotráfico. Eu vou mostrar a matéria para vocês, porque ela é longa, a matéria longa que eu mandei para o Portinho. Olha aqui, ó. Eu vou abrir para vocês verem a matéria aqui, ó. Tá lá na revista Ópera Mundi, né? Olha aqui, ó. Os Estados Unidos são a principal lavanderia do narcotráfico global. Tá vendo aqui, ó? Os Estados Unidos são o epicentro das atividades de lavagem de dinheiro do narcotráfico, como demonstram diversos documentos oficiais de governos, inclusive o norte-americano. Aqui nessa primeira parte, eu vou mostrar para vocês o autor desse texto genial, os Estados Unidos são a principal lavanderia do narcotráfico global. Ele colocou as fontes do texto, tá? Olha aqui, ó. Em primeiro lugar, os relatórios intitulados Avaliação Nacional do Risco de Lavagem de Dinheiro de 2024. Isso é um relatório
do governo dos Estados Unidos. O outro, Avaliação Nacional do Risco de Financiamento do Terrorismo de 2024. Outro documento, Avaliação Nacional do Risco de Financiamento da Proliferação de 2024. Divulgados pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, admitem vulnerabilidades na prevenção da lavagem de dinheiro vinculada ao narcotráfico no país. Em segundo lugar, o relatório anual de 2023-2024 da Fintrac, vinculado ao governo canadense, aborda elementos centrais sobre as atividades de lavagem e legitimação de capitais do crime e do terrorismo, descrevendo métodos e estratégias dessas práticas nos Estados Unidos. Em terceiro lugar, o documento Avaliação Nacional da Ameaça das Drogas de 2025, publicado pela Administração para o Controle de Drogas, o DEA. Vocês já viram isso no cinema, né? Da sigla em inglês, vinculada ao governo norte-americano, descreve em detalhes a existência de um ecossistema financeiro ilegal que se sobrepõe ao sistema financeiro formal do país, facilitando a legitimação de capitais provenientes do tráfico de drogas. Por fim, o Relatório Mundial sobre Drogas, de 2024, publicado pela ONU, complementa esse panorama com dados adicionais retirados do relatório correspondente ao ano de 2011. Então, eu estou mostrando para vocês um pouco, eu só mostrei as fontes, de onde os autores desse texto genial mostram para nós como os Estados Unidos da América são a principal lavanderia do narcotráfico global. Gilbert, quanto por cento de dinheiro lavado do mundo? Quanto por cento do mundo? Olha aqui, ó. Embora pressionem governo de países como China, Brasil e Venezuela, dados mostram que de 20 a 30% dos fluxos ilícitos globais são lavados nos Estados Unidos da América. De 20 a 30% dos fluxos globais são lavados nos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América são uma colossal lavanderia de dinheiro do narcotráfico. Uma colossal lavanderia. Aqui, ele fala sobre os volumes. Eu vou mostrar uma parte para vocês. Dados sobre o volume anual das atividades de lavagem de dinheiro. A lavagem de capitais derivados do narcotráfico é um dos pilares da economia dos Estados Unidos. Eu vou ler de novo. A lavagem de capitais derivados do narcotráfico é um dos pilares da economia dos Estados Unidos. Segundo a estimativa da ONU, o comércio global de drogas ilícitas gera entre 426 e 652 bilhões de dólares por ano em lucros ilícitos. 426 a 352 bilhões de dólares em lucros de dinheiro lavado. Cerca de 20 a 30% dos fluxos ilícitos globais são lavados nos Estados Unidos da América e estão diretamente associados ao narcotráfico. Esse dado indica que o país é o principal beneficiário mundial da lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas. Tá? O Departamento de Tesouro lá dos Estados Unidos, tá? Estima que aproximadamente 300 bilhões de dólares sejam lavados anualmente, incluindo todas as atividades criminosas, com o narcotráfico contribuindo de forma desproporcional para esse total. Tá?
Deixa eu ver outra coisa aqui do fentanil, que eu quero mostrar sobre o fentanil para vocês. O aumento da lavagem de dinheiro nos Estados Unidos está ligado ao boom do fentanil, droga vendida no varejo por meio de complexas redes de distribuição dentro do próprio território estadunidense. Vou mostrar para vocês um número assim assustador, só um pouquinho. Olha aqui, ó. Esses fundos não apenas perpetuam a violência e a corrupção dentro dos Estados Unidos, mas também financiam outras atividades criminosas, como o tráfico de pessoas e o terrorismo. O montante de dinheiro lavado equivale a cerca de 2,7% do PIB, Produto Interno Bruto dos Estados Unidos da América. De acordo com a ONU, cerca de 100 bilhões de dólares provenientes da cocaína são lavados anualmente nos Estados Unidos. A agência também estima que 60 bilhões de dólares ao ano sejam legitimados, lavados, através da rede de lucros geradas apenas pelo fentanil e outras drogas sintéticas. Aí fala do mercado da maconha ilegal, legal e ilegal, mas tem um número que eu quero passar. O Portinho já chegou, mas eu quero passar um número aqui para vocês. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Embora as estimativas não sejam precisas, aqui é da maconha. Aqui dos bancos, o Wachovia Bank, atualmente o Wells Fargo, o HSBC e o TD Bank foram multados por envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro proveniente de diversas atividades ilegais, incluindo o tráfico de drogas. Cadê? Aqui. Era isso aqui, aí eu vou embarcar o Luiz. Nos Estados Unidos, um quilo de fentanil custa cerca de 30 mil dólares. Após ser fracionado para venda no varejo, esse mesmo quilo pode gerar até, preste atenção, 32 milhões de dólares, segundo a revista Forbes. Eu vou ler esse parágrafo de novo. Nos Estados Unidos, 1 quilo de fentanil custa cerca de 30 mil dólares. Após ser fracionado para a venda no varejo, esse mesmo quilo pode gerar até 32 milhões de dólares, segundo a revista Forbes. Então tá aí, eu coloquei para vocês lerem com calma o link desse texto. Os Estados Unidos da América são a principal lavanderia do narcotráfico global. Companheiro Luiz Portinho. Salve Gilbert, salve galera da Voz Trabalhadora, TV Resistência Contemporânea. Chegando, muito boa essa matéria aí, Gilbert, que tu estava trazendo aí, eu estava acompanhando. Estava lavando a louça e acompanhando, Gilbert. Estava terminando de lavar a louça aqui, por isso que me atrasei um pouco. Mas, Gilbert, é incrível, né? E tu veja que este país, essa nação que sobrevive às custas do narcotráfico, né? O dinheiro do narcotráfico azeita o mercado financeiro estadunidense, inclusive. Quem disse isso, né, Gilbert, foi a Delcy Rodrigues, a vice-presidenta da Venezuela, algumas 2-3 semanas atrás. Infelizmente, né, aqui no Brasil não chegam muito as declarações do Maduro, da Delcy, dos líderes de Cuba, né? Infelizmente, a gente não ouve muito o que essa gente fala e eles estão falando coisas importantes para nós, né? Justamente, Gilbert, justamente esta nação que azeita o seu sistema financeiro com esse dinheiro sujo do narcotráfico, com as mortes de pessoas aqui na América Latina que trabalham ali nas plantações de coca, né? O Gustavo Petro é outro que tem denunciado muito isso. Justamente esta nação, Gilbert, é a que usa a mentira de que líderes progressistas são narcotraficantes para persegui-los, para tentar fazer intervenções nesses países. Está acontecendo agora na Venezuela, amanhã ou depois pode acontecer aqui no Brasil. Quem nunca viu a extrema-direita
tentando relacionar o Luiz Inácio Lula da Silva com o narcotráfico. A gente viu na campanha, quando o Lula botou um chapéu lá da comunidade, né, do alemão, eles tentarem relacionar aquilo ali com os traficantes do PCC, né? É isso, assim anda a carruagem do sistema capitalista e do imperialismo, né, Gilbert? Temos que estar de olhos bem abertos. Exatamente. Então, tá aí a matéria, para quem quiser ler. Eu achei muito bacana, você lê em 10 minutos, porque ela é longa. E no final dela, ele vai falar dos cassinos, né? Dos cassinos, principalmente os cassinos das duas cidades que trabalham muito com isso, né? Cassinos e hotéis, que é Las Vegas, Atlantic City, né? Eles vão falar também dos fundos de investimento e setor imobiliário. Os Estados Unidos vendem uma quantidade enorme de moradias por ano. Cerca de 4 milhões de casas são vendidas por ano. 25% delas são compradas em dinheiro vivo. Eu lembrei da família Bolsonaro. Quando eu cheguei nessa parte, eu estou rindo, mas é muito sério. A família Bolsonaro, ela é talvez bilionária. Que é isso, Gilbert? Eu vou repetir, porque a gente não tem esses números assim fácil. A gente tem que correr atrás da Alpiva, para ela vir nos nossos canais para falar. Mas a Dalpiva fez um levantamento cartorial, ela e a equipe dela, muito criterioso, o levantamento, e conseguiu, ela deixou, segundo o que eu vi, ela deixou muitos imóveis, porque ela não tinha certeza na equipe e não colocaram na lista. Mas elas conseguiram listar 107, vou repetir, 107 imóveis. Gente, quem é que tem 107 imóveis? Grande parte deles foi comprado no todo ou em parte com dinheiro vivo. Muito parecido com as transações que acontecem lá nos Estados Unidos. Eu repito, lá são negociados por ano uma quantidade enorme de moradias. 4 milhões de casas. 25% em dinheiro vivo. Então, dá mais ou menos, por ano, 600 bilhões de dólares só do mercado imobiliário que ninguém tem, que as autoridades não têm um controle fácil de fazer, é difícil de fazer esse controle. Aí eu lembrei, Portinho, das investigações do governo Lula, do Ministério Público, da Polícia Federal, né, lá na Faria Lima. Na Faria Lima e no estado do Goiás, do Caiado, que ele disse que não tem problemas lá. Aí eu lembrei disso quando eu estava lendo essa matéria, né, Portinho? Com certeza, tudo muito relacionado, né, Gilbert? E, inclusive, essa atuação da Polícia Federal com total autonomia, desbaratando aí essa questão do PCC, que tem várias ramificações, né, Gilbert? Tem bets no meio, tem narcotráfico, tem lavagem de dinheiro de tudo que assim, coisas que a gente nem imagina, né, de lavagem de dinheiro. O esquema de postos de gasolina, né, que a gente já tinha, muita gente vinha denunciando o sistema dos postos de gasolina e foi desbaratado agora. Então, é um esquema muito forte, né, Gilbert? É um esquema muito forte e o governo Lula tem que estar muito bem preparado e calcado, porque vem reação desse crime organizado. Esse crime organizado, ele tem ramificações muito fortes aqui dentro do Brasil. O Congresso está tomado, né, Gilbert, de representantes dessa gente. E no exterior também, Gilbert. Tem interesses aí do sistema financeiro internacional atuando aqui dentro também, com certeza, nessas questões todas aí, né, Gilbert? Então, exatamente. O governo Lula tem que estar muito bem preparado para enfrentar o contra-ataque dessa gente aí, porque eles vão vir com tudo, né, Gilbert? Exatamente, Luiz. Essa questão do envolvimento dos bancos, das operadoras financeiras, do sistema capitalista, não é nova, essa relação com o crime organizado. Os filmes mostram isso, os textos de pesquisas
de doutorado, de mestrado. As investigações antigas mostram isso, mas agora, gente, com as criptomoedas da família do Trump, que eu estou citando só uma família bilionária, né? E as fintechs, porque você tem o dinheiro aqui dentro, você sai para fazer compra de banana, você vai comprar ovo, você compra usando o celular, você não pega mais no dinheiro. Há quanto tempo a Samira não pega em dinheiro vivo para fazer qualquer compra, né, em qualquer lugar aqui no Brasil ou onde ela viajar? Então, tudo é virtual. Então, esse sistema todo veio para potencializar a lavagem de dinheiro de tudo. Vocês estão vendo imagens que eu estou colocando para vocês. Eu quero antes pedir aqui desculpa para o nosso Gabriel Oliveira. Soltou o palavrão. Desculpa aí, meu querido Gabriel. Aqui, ó, essa imagem que vocês estão vendo é dos Estados Unidos, né? É um vídeo que se tornou viral. Tá vendo? Olha o cara, ó, ele não cai, né? Ele fica assim, quase ajoelhado. Olha o cara com esse carrinho, né? É um vídeo que se tornou viral nas redes sociais nesta semana, que destaca os efeitos devastadores das drogas na cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos. É algo brutal. E eu vou repetir os números do fentanil. 1 quilo de fentanil custa $32 mil. Quando ele é colocado em papelotes, vamos colocar assim, porque eu não sei como é que funciona, ele pode gerar 32 milhões, né? É milhões de dólares. É algo assim impressionante essa droga lá nos Estados Unidos, principalmente. Então, beleza? Então tá aí um pouco do que a gente queria mostrar para vocês, a seriedade que é essa questão das drogas nos Estados Unidos, a maior lavanderia do planeta, de 20% a 30% do dinheiro do narcotráfico, do dinheiro ilegal, é lavado dentro dos Estados Unidos. E o texto, repito, ele pegou documentos, relatórios do próprio governo dos Estados Unidos. Não foi só da ONU, pegou relatório da ONU, mas pegou principalmente dos relatórios do governo dos Estados Unidos para mostrar a voracidade dentro do sistema capitalista dessa questão das drogas nos Estados Unidos. Aí não tem moral nenhuma para chamar a Venezuela de um Estado, um narco-Estado. A própria União Europeia, em nota e em entrevistas, rebateu de forma contundente essa história do Trump de chamar a Venezuela de um Estado, de um narco-Estado. Né? Isso aí é pressão, é justificativa para o imperialismo criar as condições para destruir o país, para roubar o petróleo do povo venezuelano. Beleza? Então tá aí um pouco desse início para vocês, que a gente queria mostrar. Eu quero abraçar aqui a Malu Fázio, a Samira Lins, a Cíntia Fusa, Maninho Oguara Oliveira, muito obrigado. José Rodrigues de Almeida, Neide Braga, o Raimundo Boca Braba, Sidney Cripa, Carmen Miranda, Regina Alves, Maria de Jesus, né? O Gabriel Oliveira, nosso querido Gabriel, a Samira Lins, o meu irmãozinho Givalbe Arruda, o Jorge Tadeu Magalhães, Almeri Guerra, Maria Tereza, que bom te ver aqui, Maria Tereza, tudo bom, querida companheira? Quero abraçar também em nome do Givalber e do nosso Luiz Portinho, a Regina Fazioli, desejar um feliz dia para ela, dia dos professores e professoras, né? Obrigado, Paulo Roberto Carneiro, das Minas Gerais, o Paulo J. Santos, Tiburtino Santos, tá? Muito obrigado a todos e todas. Deixa eu colocar aqui para Orlando Balbino, Rubem Nunes, o próximo ponto de pauta para a gente ouvir o Luiz. Olha aqui, gente. Eu fiquei preocupado depois que eu li. Silvana Trigueira, como é bom te ver, querida. Depois que eu li essa matéria, eu fiquei preocupado. Como é que o Hamas vai conseguir todos os corpos, cara, na situação que ficou? Palestinos aguardam a entrada de ajuda humanitária após recuo de Israel. Israel decidiu permitir a abertura da passagem de fronteira de Rafah entre Gaza e o Egito e anunciou que manterá o fluxo de ajuda humanitária acordado,
revertendo a ameaça de cortar pela metade o envio de suprimentos na faixa de Gaza. A decisão foi divulgada nesta quarta-feira pela emissora pública israelense Kan, depois que o Hamas entregou novos restos mortais de reféns às autoridades. Nesta terça, o governo israelense acusou o Hamas de violar o acordo de cessar-fogo pelo atraso na devolução dos corpos, anunciando a redução da ajuda e o bloqueio da fronteira. Segundo o Hamas, os atrasos ocorrem devido à dificuldade de localizar os locais de sepultamento em meio aos escombros causados por 2 anos de conflito. Nessa parte aqui é que me deixou preocupado como é que o Hamas vai entregar. O Hamas já entregou uma parte dos corpos, se não me engano, 8, 12, né? E 3 deles, segundo as autoridades de Israel, não condiziam, né? Eram corpos de outras pessoas, não eram corpos de israelenses. A Yara Silva entrou aqui como membro, eu quero te agradecer e te desejar boas-vindas, querida Yara Silva. Portinho, como é que você vê isso aí? Como é que você está acompanhando, companheiro? Olha, Gilbert, eu estou acompanhando, inclusive estou assistindo a Rede Globo para ver a cobertura deles, que está pornográfica, Gilbert, pornográfica, lamentável, triste, nauseante ver a cobertura da Rede Globo, mostrando só um lado e humanizando só um lado, né, Gilbert? É o lado humano. Chamando, né, todo momento o Hamas de terrorista. Eu assisti também. Os prisioneiros palestinos e os reféns israelenses. Pornográfica cobertura. Mas em relação a essa questão, né, Gilbert, dificilmente daria para acreditar que nós teríamos paz ali na faixa de Gaza e no Oriente Médio como um todo, né, Gilbert? Enquanto Israel existir, não haverá paz no Oriente Médio. Acho que isso é uma... não pode ter ilusões, né, Gilbert? E em relação a esse cessar-fogo, agora, né, Gilbert, eu vi umas pessoas falando, o último cessar-fogo durou 60 dias. Mas peraí, durou 60 dias com palestinos sendo mortos todos esses 60 dias, né? Inclusive é o que está acontecendo lá agora, Gilbert. Ontem morreram 5 palestinos. Diz o exército israelense que eles foram se confrontar com o exército, tentaram atacar o exército, né? Obviamente que a gente não pode acreditar nisso, né? E é óbvio que o Netanyahu, Gilbert, e as forças israelenses utilizariam qualquer tipo de circunstância para justificar a continuação do massacre, né, Gilbert? E aí tá aí, eles acharam facilmente já a justificativa, né? Obviamente que esses corpos aí estão junto com outras centenas de milhares de palestinos embaixo das ruínas, né, que o próprio exército de Israel produziu na faixa de Gaza, né, Gilbert? É óbvio. E agora, uma coisa chamou muita atenção, né, Gilbert? Como os reféns israelenses estão sadios, corados e sorrindo, né, Gilbert? Isso aqui não tem como a Rede Globo e a mídia atlanticista esconder, né, Gilbert? Não tem. Já que eles querem mostrar só um lado, acho que a gente tem que chamar atenção para isso. Prestem atenção nos reféns israelenses, como eles estão sadios, sorridentes, né, corados. E quando a gente vai ver na internet os palestinos, aí a situação é outra, né, Gilbert? Exatamente. Pega os vídeos da entrega desses caras que foram entregues em 3 pontos lá em Gaza, né, pelo Hamas. Pega os vídeos da entrega com toda a dignidade, eles foram respeitados todos os momentos, né, até entrar na van, né, da Cruz Vermelha ou do Crescente Vermelho ou da organização que estava ajudando lá. É só